Extrema dependência, culpa e complexo de inferioridade são os elementos que são construídos na personalidade de um indivíduo que convivem com pais e mães narcisistas. E neste vídeo eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns elementos para que vocês possam fortalecer a personalidade de vocês, para que vocês, enfim, não sejam manipulados por pais e mães narcisistas. Então fica nesse vídeo até o final e já aproveita, deixa o seu like aqui neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de elucidar para vocês alguns elementos que são necessários que vocês entendam sobre família. Primeiro de tudo, a gente precisa trazer a religião para a nossa família, certo? E a gente entender que existe uma ordem de hierarquia dentre as famílias. Pai e mãe precisam conduzir os filhos para a maturidade, ou seja, eles precisam fazer com que os filhos se desenvolvam para que eles possam crescer saudáveis e que eles possam assumir responsabilidades. Um modelo de educação que não inspira responsabilidade não é educação, muito menos amor. Então, para a gente entender essa ordem de hierarquia, primeiramente a gente precisa entender o seguinte: pai e mãe precisam primeiramente obedecer a Deus. Então, quando a gente traz a religião para a nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, a gente vai ter substância suficiente, a gente vai ter critérios para viver bem a nossa vida. Porque quando a gente se aproxima do supremo bem, que é Deus, tudo na nossa vida começa a ficar equilibrado, inclusive a educação dos filhos. Então, dentro dessa perspectiva, todos os pais que sentem que são um pouco narcisistas, eles precisam de fato voltar para Deus. Eles precisam amar a Deus sobre todas as coisas, para que eles tenham uma certa autoridade sobre os seus filhos. Porque cada conselho que um pai e uma mãe dá ao seu filho, baseando-se nas leis de Deus, é óbvio que todos esses conselhos serão bons para os seus filhos. Entende? Então, dentro dessa perspectiva, pai e mãe precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas só que esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre a situação em que os filhos se encontram quando estão diante de pais e mães narcisistas. A primeira coisa que você precisa entender é que essa ordem de hierarquia ela funciona para você também. Você que é filho e que é filha precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você começa a observar se os seus pais também são obedientes a Deus. Porque se eles não são obedientes a Deus, vocês não podem obedecer aos seus pais. Porque se os seus pais forçam você ou tentam inspirar vocês para fazer coisas que vá contra as leis de Deus, então automaticamente você precisa deixar de obedecer aos seus pais. Eu acredito que a maior dificuldade de filhos que convivem com pais narcisistas é aquele sentimento de obediência cega que faz com que ele perpetue, né, a convivência com esses pais. Então, primeira coisa, se os seus pais não inspiram virtudes, se eles não te ajudam a obedecer a Deus e a louvar a Deus, você precisa desobedecê-los. Por exemplo, na missa de domingo, hoje, né, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, a palavra dizia justamente isso, né, que Jesus Cristo era obediente a Deus e era obediente aos seus pais nos limites que os seus pais obedeciam a Deus. E aí tem aquela passagem bastante famosa, né, que Jesus Cristo fica perdido, entre aspas, né, dos seus pais por 3 dias. E o que ele diz a Maria quando ele se encontra com ela? Ele diz o seguinte: por que você está preocupada? Convém que eu esteja na casa do meu pai. Jesus Cristo, antes de ser obediente aos seus pais terrenos, ele era obediente a Deus. Ou seja, ele estava cumprindo com o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois Jesus Cristo volta com os seus pais, sendo-lhes obediente. Entende aqui que a hierarquia é sempre Deus em primeiro lugar? Então, se os seus pais são narcisistas e eles geram em você culpa, eles geram aquele sentimento de inferioridade, se através da personalidade deles, eles fazem com que você fique extremamente dependente deles, então você precisa quebrar este vínculo. Então, por isso que você precisa se afastar dos seus pais. Você precisa se perder deles e se encontrar com Deus. Porque se você continua convivendo com pais e mães narcisistas, você acaba enfraquecendo a sua personalidade.
É justo que você saia da casa dos seus pais. É bom para você que você mantenha uma certa distância. Por quê? Porque os seus pais vão perder aquele poder de manipulação e você vai ser uma pessoa mais livre, tanto para amar a Deus quanto para construir a sua vida, porque você merece ter uma vida que seja construída com força de personalidade. E se você tem essa dificuldade, né, de se impor, de colocar limite àquelas pessoas que manipulam você, convido você a fazer parte da formação da personalidade, que é uma escola de formação que eu formo vários alunos a fortalecerem a personalidade, adquirirem equilíbrio emocional e saúde mental. Então, se você precisa dessa força de personalidade para se livrar dessas manipulações que são feitas por narcisistas, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários para que você acesse e conheça a nossa escola, tá certo? É justo que você deixe os seus pais. É benéfico que você comece a adquirir essa força de personalidade, porque primeiro você precisa construí-la longe dos seus pais. A educação brasileira, ela é muito precária no sentido de formação psicológica. E quando eu digo aqui formação psicológica, eu não estou falando de uma que você precisa ser um universitário, que você precisa fazer um curso de psicologia. Não, não é isso. A formação psicológica, ela acontece também quando os filhos observam os pais resolvendo os problemas, lidando com o casamento, lidando com a falta de dinheiro, ou seja, qual é a disposição psicológica desses pais que passam por dificuldades. Geralmente a gente vê o contrário, a gente vê pais e mães se desesperando diante das dificuldades e dos sofrimentos, e isso também cria filhos fracos, dependentes, completamente à mercê das circunstâncias e eles não conseguem resolver os próprios problemas. Existe um outro elemento também na vida de pais e mães narcisistas que é o seguinte: eles acreditam piamente que o sucesso do filho depende deles. Ou seja, eles criam aquela áurea de extrema dependência dos seus filhos e também criam uma áurea onde os filhos ficam dependentes desses pais. E aí o indivíduo, com seus 25, 30, 40, 50 anos, não conseguem sair da casa dos pais. E pior ainda, eles vão manipulando os filhos de certa forma que os filhos acabam se sentindo culpados de deixarem os seus pais. Ou seja, é um clássico, né, da cultura brasileira de acontecer aquela ruptura entre marido e mulher. E aí o que é a esposa? Geralmente é a mãe que faz isso, né? Ela começa a manipular o filho, começa a dizer o seguinte: olha, você vai me deixar, eu fiz tudo por você, eu deixei um emprego para poder cuidar de você quando você era criança, eu tive que aguentar poucas e boas do seu pai e agora você vai me abandonar. Esse é um exemplo de ingratidão, ou seja, ela vai criando culpa nos filhos para que eles nunca saiam da casa deles. Então, assim, primeiro de tudo, você precisa entender o seguinte: você precisa adquirir força de personalidade para você sair dessa situação. Porque quanto mais você vai perpetuando esse tipo de convivência, você nunca vai obedecer a Deus, você nunca vai adquirir força de personalidade, nunca vai adquirir equilíbrio emocional e no fim das contas, você vai ficar o resto da vida com seus pais sendo aquilo que eles querem que você seja, e não aquilo que você mesmo quer ser. Então, este é o grande problema. Então, primeiro de tudo, entenda essa ordem de hierarquia. Se os teus pais desobedecem a Deus, é justo que você desobedeça os seus pais. Segundo, não é nenhum crime você abandonar os seus pais para fazer a sua própria vida. O terceiro elemento que vai equilibrar este mal no qual você está inserido é o seguinte: saindo de casa, a tua única preocupação com os seus pais é cuidar deles na velhice. Só isso. Porque você precisa dedicar parte da sua vida para ter um bom emprego, construir a sua própria família, ter os seus próprios filhos. E assim, quando eles precisarem de você, aí sim você dispõe a ajudá-los. Mas isso não quer dizer que você precisa ser manipulado por eles, certo? Então, se você realmente deseja fortalecer a tua personalidade para se livrar, enfim, das garras de pessoas narcisistas, eu sugiro que você entre para a formação da personalidade, porque lá você vai ganhar todas as disposições psicológicas necessárias para fortalecer a sua personalidade, ganhar equilíbrio emocional e força psicológica. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá certo? É isso aí, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.